ir, aleluia, para corrigir, para dar direção, para curar, aleluia, para mudar o pensamento, mudar a visão, o aspecto, aleluia, da tormenta, aonde possa haver o Senhor, aleluia, que é a luz, aleluia, que vai guiar neste caminho de vitória. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra tome a direção e não torne vazia antes cumpra o propósito para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Quem fez dessa forma, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Sabemos que o livro de Crônicas é um livro de memórias. Como é que as jovens chamam? O livro de Crônicas não passa de ser também um diário de acontecimentos, coisas que ficaram marcadas, escute, coisas que ficaram marcadas em meio à história, momentos importantes. As crônicas é isso, são alguns relatos da vida de alguns reis, aleluia, que obteram vitória, ou correção divina, ou intervenção divina, e acharam por si relatar isso, e deixar em memórias. E é costume de reis. Se nós olharmos no livro de Esther, aleluia, nós vemos um rei que foi livre, aleluia, de dois homens, aonde Mardoqueu, aleluia, o livrou, e ele relatou isso numa crônica. Isso foi tão importante, esse relato, aleluia, porque algo estava passando por esquecido, por batido, mas o Senhor fez que ele perdesse o sono e lembrasse, aleluia, do homem que livrou ele da morte. Pediu suas crônicas para ler, de repente está lá escrito: livre da mão de homens que queriam matar. E perguntou: mas o que foi feito por esses homens? Por esse homem? Até então não tinha feito nada, a não ser um relato de memória. Tem coisas que pode ser só relato de memória, mas quando Deus puser a lembrança, meu irmão, vai ser fato de acontecimento. Entendeu? Aleluia! Aleluia! Mas você entendeu? Até então a história de Mardoqueu era relato de uma história, era relato de um momento, de um livramento. Mas ele perdendo o sono e pedindo as crônicas para ler, ele lembra. Mas também lembra e se pergunta: mas será que foi feita alguma coisa por esse homem? Será que alguém lembrou desse homem? Aleluia. Quem retribuiu ele? E perguntou para os seus servos: teve alguma retribuição, o livramento que esse homem me concedeu? Disseram: não. Então, por favor, chama um conselheiro aí. Chama um conselheiro. Porque eu quero que, aleluia, honre este homem. E todos conhecem a história. Meu Deus. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? É que o relato dessas coisas, escuta, o relato dessas crônicas, de histórias passadas, pode te trazer algo para o presente hoje. Aleluia. Eu vou repetir isso aí. A história de anos e décadas atrás deste rei pode trazer uma edificação para a minha vida e para a tua hoje, uma direção boa para a tua vida. Aleluia, uma rua, aleluia, que você tem que sair dela e entrar na rua de Deus. Escute, olha para cá. Para nós falarmos do capítulo 20 da história de Josafá, nós precisamos lembrar do capítulo 18, que tudo se sucedeu aqui por causa do capítulo 18. O que aconteceu no capítulo 18? O verso 1 diz assim: escute: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com a carne. Aí começa a situação errada. Deus. São reinos diferentes, ou melhor, são reinos do mesmo Deus, são um povo de um mesmo Deus, porém acharam por menor se dividirem. 12 tribos, 10 para um lado e 2 para outra. As 10 se formaram o povo de Israel, o povo do norte. As 2 que ficaram, Judá e a outra, aleluia, se tornaram, aleluia, o povo de Jerusalém, aleluia, o povo do sul.
já houve, aleluia, um casamento simbólico do quê? No sentido de haver união de reinos, casamento político. E agora a pedra acerta o mesmo alvo. E quando diz aqui que Josafá tinha muitas riquezas, em glória e em abundância, era porque Josafá, o rei que governava o lado do sul, governava o povo sentido e focado a Deus. Quem entendeu isso? Diga amém. Este rei, aleluia, continuou o legado do seu pai Asa. Asa veio trazer uma reforma. Asa veio trazer, aleluia, adoração, sacrifícios, comunhão, comparecimento, intimidade e relacionamento. E Josafá não muda isso. Josafá, aleluia, permanece no mesmo foco. E ele traz ao povo, aleluia, o aspecto de adorar só Deus, Aleluia. de reconhecer só Deus, aleluia, de reverenciar só Deus, aleluia. E ele continua essa reforma, aleluia, ele continua esse trajeto, aleluia. A Bíblia diz ainda que ainda ele retirou alguns balaíns, alguns deuses do meio do povo ainda, que estava em adoração, e ele volta a edificar o reino do sul, aleluia, a focar e a cultuar e a reverenciar ao Deus dos céus. Olha que lindo. Porém Acabe, do outro lado, continua com o reino esculhambado, continua com o reino desgovernado, não sabe reinar, aleluia. Ele permite que a sua esposa, a qual se casou, Jezabel, traz todos os seus costumes, traz o seu culto, traz a sua adoração, e para ser tudo completo, traz 850 profetas, uma falta de profeta. Você quer ouvir coisa boa? Eu tenho profeta para falar coisa boa para você. Você quer preencher o ego? Eu tenho um profeta para preencher o seu ego. Você quer chave? Eu tenho um profeta para dar chave. Vai ter profeta aí que vai ser dono de chave. Você quer porta aberta? Eu tenho um profeta para abrir porta. Você quer carro? Eu tenho um profeta para oferecer carro. Está entendendo o que eu quero dizer aqui? Ela trouxe, aleluia, algo só para satisfazer o ego, só para levantar o ego. E os profetas só entregavam tudo aquilo que Acabe queria ouvir, tudo aquilo que Jezabel queria ouvir. E agora a Bíblia diz aqui, ó, já no início do capítulo 18, dizendo, vou dizer novamente: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, filho de Josafá, casa com a filha de Acabe. E agora Acabe, aleluia, espera só o tempo certo, oportuno. Deixa a lua de mel acontecer, deixa o tempo passar, deixa as coisas, aleluia, amadurecer, deixa criar mais vínculo, mais intimidade. E agora a Bíblia diz que, aleluia, Josafá vai visitar Acabe. Pega os seus companheiros, pega o seu povo e vai lá para o reinado de Acabe, lá para o reinado do povo do norte. Só que Acabe já está esperando como? Aquele banquete. Escuta isso, você entender. Mandou matar alguns animais, alguns bezerros, aleluia. Fez aquela grande festa, aquele grande preparo, aquela recepção para receber Josafá. Ó, tudo do bom e do melhor. Acabe preparou aquela festona, Acabe preparou aquele teatro, Acabe preparou um momento para encher os olhos de Josafá, o ego de Josafá. Josafá chega com o teu povo, deixa eu parafrasear e diga: meu Deus do céu, que coisa linda, que recepção, que é isso? Que coisa linda, será que eu mereço tudo isso? Que é isso, Acabe, precisava tudo isso. Mas é família agora, mas é parente, ó, escuta, mas é parente,
família. Nós temos vínculo, isso aqui não é nada. Aproveita a festa, escuta. Aproveita a festa. Aproveita os bezerros que eu matei. Aleluia, aproveita esse churrasco, a bebida, o vinho. Aproveita tudo. Você e os seus moços, todos que vieram com você. Tudo isso é para vocês. A Bíblia diz agora que de cantoneira, Acabe chama Josafá e diz assim: vamos ali comigo. Eita, agora vem. Tem pessoas que primeiro, antes de pedir o que ela quer, ela vai encher o seu ego. Ela nem vai começar a aplicar aqui agora. Mas não tem como sair disso e passar direto. Não tem como. Tem pessoas que vão te tratar aqui, ó. O que você precisa? Tome isso, tome aquilo, tome aquilo. Mas tudo tem um preço. Tudo tem uma volta. E a cara está aqui, ó. Que é isso, Jafá? Come? Que é isso, Jafá? Come? Que é isso, Jafá? Bebe? Que é isso, Jafá? Olha aqui. Escuta essa música, dança. Pega o teu povo, isso, aquilo. Aproveita. Agora vem comigo até Ramote de Gileade. Vamos até ali comigo. E nisso que ele, Josafá, vai separadamente junto com Acabe. Acabe começa com aquela conversa bem mansa, bem mole. Agora nós é família. Está vendo esse banquete que eu fiz? Foi para tu, rapaz. Está vendo tudo isso aqui? Foi para você, para te receber. Eu queria só uma coisinha sua. Só uma coisinha. Olha só, toma cuidado. Quando a pessoa chega de você bem mansinha assim, eu queria falar só um negocinho, cuidado. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Cuidado com o sapatinho de lã. Porque tem pessoa que, aleluia, só quer que o ego seja preenchido. Só quer ser tratado aqui. Não quer ser corrigido. Não quer ser disciplinado. Não quer só abraço. E sair sorrindo e dizer: eita, hoje eu ganhei o dia. Meu Deus. Hoje eu ganhei a noite. Acabe e pega ele por aqui. Ei, Josafá, só uma coisinha, pode dizer. Olha, Josafá, como que Josafá vai dizer não? E se ele dissesse não, era como se ele estivesse rejeitando tudo o que Acabe tinha feito ali. Tudo aquela recepção. Ele dizia: e agora? Não tenho saída. Como é que eu digo não para o cara me tratar dessa forma? Tu caiu no laço. Tu caiu no conto duvidado. Mais fácil para dizer porque tu conhece. Tu caiu na conversa mole. Tu foi comprado por presente. Axé e a cantarada. Tu foi comprado por presente. Tu foi convencido pelas coisas que te apresentaram. Tu se vendeu. Meu Deus. Eu vou ter que pregar, irmão. Aleluia. Aleluia. Sem igreja. Aleluia. Já é noite de ceia. Aleluia. Aleluia. E antes de eu trazer aqui, eu apanhei lá. Eu e o Everton apanhamos lá. Olha que interessante. Poderoso Deus. Josafá não tem como dizer. O inimigo cria uma situação. Lhe dá, te apresenta, lhe empurra na força. Porque não tem como você não aproveitar naquele momento. Impossível Josafá dizer: não vou participar dessa festa, não vou participar dessa mesa, não vou participar disso, não vou participar daquilo, porque, aleluia, eu sei que vocês aqui são idólatras, e nós, aleluia, servimos a Deus. Ele se vende. Na realidade, já tinha se vendido, porque entregou o seu filho a casamento, aleluia, um casamento que Deus nunca iria concordar. Meu Senhor amado. Não, mas não era o mesmo povo, podia casar assim. Porém o Senhor, e o texto mostra que o Senhor considerava eles ímpio. Ímpio! E o que é a palavra ímpio? É uma pessoa que vive de impiedade, pecando, e assim vai indo. E não era para ter esse tipo de casamento, esse tipo de relacionamento, nem vínculo, mas tiveram vínculo. E nesse vínculo, Josafá estava preso, aleluia, na rede de Acabe. E Acabe virou. Tem pessoas aqui que estão presas na rede de Acabe, irmão. Porque o inimigo vem, só trazendo. Depois tu não consegue dizer não. Depois tu não consegue dizer, aleluia, sai fora. Tu não consegue, aleluia, pular fora do barco. Por quê? Tu está preso na situação que te convém.
Aleluia. Glória a Deus. Isso acontece conosco, Glória. comigo, com você. Nós não percebemos e ficamos presos nessa rede. E quem pode soltar? Só Ele. Glória a Deus. Só Ele pode guardar e dar o livramento. Escuta! Segura aí, irmão, pelo amor de Deus. Eu comecei agora. Ó. Josafá, vamos fazer o seguinte. Você é parente? Tá tudo legal? Fala, cara. Não, queria só uma coisinha. Diga logo, cara. Diga, porque agora não tem como te rejeitar, não tem como dizer não. Meu povo é o seu povo. Glória a Deus. Eu estou tão disposto, vou essa guerra contigo. Josafá falou assim: eu preciso só que você vem guerrear comigo, Josafá. Josafá não sabia da astúcia de Acabe. Imagina aquela pessoa, por favor, filho, com muita educação. Aquela pessoa que te chega, que te abraça, te traz bem para perto, aleluia, e te promete isso, te promete aquilo, aleluia, te trata e te dá, aleluia, te guia, te estende a mão na hora da sua necessidade. Você está, filho? Te estende a mão na hora da sua necessidade, mas de repente ela usa daquilo agora para fazer um pedido descarado. Eu quero guerrear contra o povo ali, mas eu não posso sozinho. Eu preciso do teu exército. Eu preciso da tua companhia. Eu preciso da tua liderança. Olha que chavequeiro, irmão. Permite usar essa expressão? Olha que Acabe chavequeiro. Manipulou todinha a cena e depois jogou a peteca na mão de Josafá e não tinha como ele dizer não. Ele diga: eu vou segurar, vou contigo nessa guerra. Bora! Meu exército é o teu exército. Minha coroa é a tua coroa, minha espada é a tua espada, etc. E assim vai. Só que Josafá ainda tinha temor. Diga temor. Diga com fé, diga temor. Quem tem temor, irmão, é o princípio de tudo. Não vai ficar enganado, porque quem tem temor tem sabedoria. Ele poderia estar, aleluia, caído no laço, na rede, na teia, mas porém no meio do caminho ele disse: tá bom, Josafá, eu vou contigo, mas nós precisamos do negócio. Diga, vamos consultar o Senhor primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Josafá disse: calma, cara, já disse que eu estou contigo, calma, eu vou. Mas vamos consultar o Senhor primeiro. Aleluia. Mas Josafá tem tudo maquinado. Josafá tem o seu plano todo. Eu vou chamar só 400, tá bom para você? Tá bom, chame lá. Chamou só 400, a Bíblia diz. Ainda tinha 450. Chamou só 400. E disse assim: ó, nós vamos pelejar aí, uma peleja aí, nós queríamos saber se a mão e o braço do Senhor é conosco. Ou não é? É para nós ou não é para ele? Os profetas, 400 profetas, não é brincadeira não, irmão. 400 profetas. Já está tudo combinado agora. Porque ninguém fala que encontraria o rei Acabe. Porque senão já vai pegar os cabos. E aí, nós vamos ou não vamos? Escute. Nós vamos ou não vamos? Os profetas dizem assim: vai, pode ir para a peleja. Segue o rumo. Vamos os cavalos na frente. Pega espada, pega escudo, pega tudo, vai. Porque certamente o Senhor vai dar o inimigo nas vossas mãos. Deixa eu deixar um pouco uma vírgula aqui. No livro de Jeremias, capítulo 25, e depois o 29, há uma promessa ali, uma profecia. No 25 a profecia, no 29 ela se cumpriu. Que o Senhor pegaria o povo que estava todo rebelde e levaria ao cativeiro. Sim ou não? Por causa da rebeldia, da desobediência. Fica persistindo aí. Continua. Vai. Não está acontecendo nada por enquanto. Mas a conta chega. A conta chega. No 29, o povo está tudo preso, encarcerado. E está lá os profetas. Eu acho que
se for Acabe que emprestou, não é possível. Vai lá naquele cativeiro, vai para aquele povo lá. Profetiza o quê? Diga que o cativeiro está acabando. Diga que o cativeiro vai se fidar. O tempo de Deus chegou. Deus move lá do lado de fora do cativeiro. Escuta isso aqui. Deus move lá do lado de fora do cativeiro. Diz assim, Jeremias, deixa eu parafrasear aqui. Acorda. O que é? Pega uma pluma, uma caneta, escreve o quê? Uma carta. Para quê? Para o povo lá dentro da cadeia. Mas o quê? Não é possível que o povo se esqueceu que a minha palavra não volta vazia. Eu usei tu alguns anos atrás para dizer que se o povo não se consertasse, ia colocar o povo preso e ia ficar 70. Pois tem uns infelizes lá dizendo que é mentira minha. Dizendo, e usando o meu nome, dizendo assim diz o Senhor. Cabe interpretação para ninguém. Escreve aí que enquanto não se cumpriu os 70 anos, ninguém sai do cativeiro. Porém, escreve aí, Jeremias, se o povo entender e vir se humilhar, olha ali, 29, 10. Se o povo entender e vir se humilhar, eu vou ouvir e vou responder. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa. Então, se ele disse, está falado. Ele está dizendo, quando chegar aos 70 anos, eu visitarei e cumprirei a minha boa. Então, o Senhor aí deu data, deu hora, deu, aleluia, sentido nessa profecia. Ele disse exatamente 70 anos. E quando chegar 70 anos, no horário do relógio, que vem a profecia, o Senhor se manifesta assim, ei, chegou a hora. Arruma as coisas, pega seus filhos, pega o que vocês têm, aleluia, porque eu vou levantar alguém para tirar vocês daqui, ou vocês não vão sair de mão vazia, não. Vou dar condições para vocês recomeçar vossas vidas. Esse é o Deus que quando corrige, disciplina e ao término disso, ele sabe que você está ao léu, mas na mão dele, na direção dele, nunca tu vai estar ao léu. Ele vai dar direção na hora certa de tu sair do cativeiro, mas ele vai dar condições para você recomeçar. Aleluia. 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e achareis a mim, e eu vos ouvirei. Vou repetir, deixa aí. Então me invocarei, ireis e ouvireis a mim, perdão, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Está entendendo? Então você vai vir até ele nesse momento, vai fazer uma oração a ele, e a Bíblia diz que ele vai estar pronto para te ouvir. Aleluia. Então você está dizendo que vai ouvir, é porque ele já tem uma res? Aleluia. Você não entendeu? Se ele está dizendo que está te ouvindo, é porque logo em seguida, aleluia, ele tem uma grande res. Eu tinha aplaudido a ele. Safá agora é convencido. Por quê? Vou te explicar. Eles consultam os profetas dizem, é isso mesmo, vai que Deus está com vocês, bora! A vitória de vocês. Sabe quando a pessoa ainda fica com aquela pulga? Como é que chama? Essa pulga atrás da orelha, tem outra palavra. Aquela desconfiança, aquele negócio dentro de você. Não, tem uma coisa errada ainda. Escuta isso aqui. Oi, filha. Pé atrás. Sabe? É exatamente. Sabe quando a pessoa ainda está com o meu pezinho atrás? Josafá estava assim, dizendo, peraí, não, pera. 400 profetas disseram a mesma coisa. Ele ainda ficou com o pé A? Por quê? A Bíblia ensina que não devemos julgar o profeta, mas sim a sua profeta? Sim. Ele diz que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Acaba, não tem mais nenhum profeta. Acaba, não queria nem citar o nome dele. Quer saber? Tem até um aí, mas eu não
gosto dele não. Não vou calar a lata dele, não gosto dele, não quero saber dele. Mas por quê? Porque para mim ele só profetiza mal. Se o correto para você é mal, se o certo para você faz mal, para que você tem Deus? Porque o profeta, quando é boca de Deus, aleluia, ele fala o que Deus quer, ordena o que Deus quer, dirige, mexe o que Deus quer, é da forma que Deus quer, não é do meu jeito, não é para satisfazer o meu ego, não é só para satisfazer o seu ego. Hoje aqui, meu irmão, aleluia, poderia até trazer uma mensagem cristocêntrica, como é que fala? Cristocêntrica, tá meu professor? E você sai daqui, aleluia, nossa, que mensagem. Mas hoje o Senhor está dizendo assim, cuidado. Cuidado com a aliança. Cuidado com quem você está se unindo. Cuidado com quem está entrando na porta, tem que calar, baixa dentro da tua casa. Tu falou comigo, tu pediu para mim. Tu falou comigo. Se pode entrar. Tu me consultou. Se pode fazer aliança. Se puder, pode, homem. Se pode dar tua cama para alguém deitar. Escuta isso daí. Deus mandou abrir a porta e falar, senta no sofá. Deus falou isso para você? Cuidado para quem tu estava na porta. Cuidado para quem tu está sentado no teu sofá, principalmente sentado na tua cama. Tu não conhece, tu não sabe quem é. Conheceu ontem, uma semana atrás, um mês atrás. Está tendo vínculo de amizade sem consultar a Deus, sem saber quem é. Cuidado com quem tu põe dentro da tua casa. Cuidado com quem você faz aliança, aleluia, de negócio. Cuidado com quem você, aleluia, faz sociedade. Cuidado com quem você faz amizade. Cuidado! Deus. Obrigado. Não é Deus! Aleluia. Acaba de dar interesse. Primeiro ele preparou todo o palco, toda a cena, e depois ele jogou a peteca na mão de Josafá, e não tinha como Josafá retroceder nem dizer não. O inimigo é assim que ele faz. Ele coage você, manipula você, aleluia, dá o que você precisa, aleluia, te alimenta, te oferece, te dá alegria, mas na hora que ele pede, mas você não está entendendo aqui não. Você está vivendo aí dentro da palavra. Eu vou te orientar. Deus está dizendo, não sou eu. É o inimigo preparando uma cena no palco e depois ele quer te pegar. Meu Deus. Pedro escreve em uma das suas epístolas, se eu não me engano é capítulo 5, verso 8. Me corrijam aí, por favor. E o vosso adversário. E o vosso adversário. E o vosso adversário está andando ao seu derredor. Diga derredor. Derredor. Meu Deus do céu. Diga derredor. Derredor. A Bíblia diz que ele está andando ao seu derredor, bramando como um leão e buscando alguém que possa entrar. É tu, é eu, é nós. E às vezes acontece alguma coisa assim, está louvado seja Deus. Deus está dizendo, não. Essas coisas eu não quero ser glorificado, não foi eu que dei. Não foi eu que botei dentro da tua casa. Meu Deus, assistência. Aleluia. Não foi eu que promovi isso. Eu não mandei tu se ajuntar, se aliar. Aleluia. Eu não mandei nada disso. Meu Deus. Cuidado com a aliança, tem aliança que leva para a morte. Tem aliança que leva para a miséria. Tem aliança que não é aliança. Aleluia, tu invejoso, batendo nas tuas costas, dando a mão para você, dizendo eu te amo, estou contigo. É mentira! É mentira! É mentira! Acaba e tá, vem cá, meu Josafá, assim, ó. Que coroa bonita tu tem, nem a minha assim. Olha, vamos pagar comigo, vamos. Deixa comigo. Mas é o seguinte, eu estou com o pé atrás. Eu sei que você chamou seus profetas aí, disseram que podemos ir, mas eu queria mais uma opinião. Tem outro profeta? Tem. Vou mandar chamar, mas vou dizer, eu não gosto desse profeta aí não. Não, mas chame ele, tá bom, vou chamar. Mas não, só para você saber, ele só profetiza mal. Na linguagem correta, ele só profetiza ao contrário daquilo que eu creio. As pessoas acham que é o profeta para falar o que quer ouvir.
Hoje em dia as pessoas batem na porta da igreja, sentam, porque diz que tem um cara lá que chama pelo nome. É raio-x, revela até o tutano. Será que é Deus mesmo? Uma coisa eu sei que não é. Aleluia. Aqui não erra. Glória a Deus. Aqui não erra. Glória. Aleluia. Às vezes a emoção do profeta diz: eis que te digo, pode errar. Mas aqui na palavra não erra. E dentro da palavra, o Senhor está dizendo assim: cuidado com quem você está se aliando. Cuidado com quem tu está pondo do lado no banco do carro. Cuidado com quem tu está pondo dentro da tua casa. Glória. Olha a esperteza de Acabe, meu Deus. Escuta, olha a esperteza de Acabe. Então tá bom, estamos combinados. Vem Micaías, o profeta, mas nisso, o sacerdote, se eu não me engano, o sacerdote, que Acabe enviou, chegou até Micaías, e no meio do caminho já foi amaciando a carne, tentando manipular o profeta. Escuta, cuidado aí, profeta. Você costuma falar a verdade, o inimigo ainda prepara pessoas para tentar manipular você, para você, aleluia, fazer que nem Balaão. Já ouviu falar de Balaão? Que se vendeu, propina, para profetizar, aleluia, o que o rei queria? Olha aqui, bora, vamos seguir até o palácio de Acabe. E ele está aqui, ó. Deixa eu falar para você, já tem 400 profetas lá. E esse 400 profeta disse que Acabe e Josafá vai vencer a guerra. E faça meu favor, não contra ele não, fala a mesma coisa. Olha, a cara de pau, na lata do profeta. Ele disse: olha só, já tem 400 dizendo a mesma coisa. Não bate na tecla contrária não, bate na mesma tecla. Chega lá e fala para Acabe: olha, tu vai vencer a guerra. Sabe o que Micaías falou? Diz assim: deixa eu te dizer uma coisa. Certamente aquilo que o Senhor colocar na minha boca é o que eu vou falar. Ainda tem pessoas que não se vendem, ainda tem pessoas que não se corrompem, ainda tem pessoas, aleluia, que não se prostram, ainda tem pessoas, aleluia, que são verdadeiros e que vão, aleluia, dentro da palavra, aleluia, e falam aquilo que Deus quer que vocês e eu ouçam. Está entendendo? Micaías chega lá, e Acabe diz: então vê aí se nós pode ir na guerra ou não pode. Distância, ele disse: vai, filho, vai, eu vou fazer com vocês. Mas Acabe conhecia o profeta, disse assim: vamos deixar de promenades aí e fala logo a verdade. Entrega aí logo o que é de Deus aí. Eles estão tudo bom, segura aí. Se for, vai morrer. Estou abreviando para eu poder, porque tem um contexto aqui em cima disso que eu vou falar para você, irmão, mas ia ficar negro para ele. Mas a profecia final, taxativa, diz: olha, cara, se for, vai morrer. Então o Senhor me mostrou ovelhas sem pastores, desgarrado. Pode mandar tudo para casa em paz. Mas vai acontecer isso. E tu vai morrer lá. Falei para tu, Josafá, que ele só prega contra eu. Ele queria que o profeta, aleluia, pregasse o que ele queria ouvir. Pode ir, que Deus é contigo. Como ele vai falar? Deus é contigo, você está vendo morte lá na frente. Como vai entregar isso para alguém se está vendo morte lá na frente? Vai dizer: não, irmão, pode ir, Deus está nesse negócio, faz essa aliança. Aleluia, se ajunta mesmo. Aleluia, abre a porta da tua casa. Está tudo normal. Aleluia, sendo que isso é um caminho de morte. É um caminho sem volta. É um caminho sem solução. Errado. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Está difícil da glória, né? Aí pega Josafá, diz: tudo bem, mesmo assim foram. Mesmo assim foram. Olha para você ver que a aliança falsa e mentirosa, qual que acontece? A pessoa se revela na hora do perigo, na hora da prova. Como assim? Na hora da prova fica tu, e a pessoa que estava contigo não aparece. Cadê? Você falou que estava comigo? Você falou que ia orar comigo? Você falou que ia subir monte comigo? Você falou que ia jejuar comigo? Você falou isso? Você falou que ia para a igreja comigo? Mas nessa prova aí eu não. Vai só. A pessoa se revela de verdade é na hora da situação difícil. Vou provar. A Bíblia diz que Acabe agora tudo preparado para a
misericórdia acaba, porque a palavra dele não volta vazia, acaba e morre. Josafá se livra, sim ou não? Josafá fica bem, está tudo tranquilo. Josafá volta, aleluia, para o seu reino do sul. E tem coisas que nós achamos que está passando batido, mas nós olhamos que não está passando batido, não. É verdade. Olha o que diz no capítulo 19. No verso 1 diz assim: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, do eu da tradução profeta, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e armar aqueles que ao Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Escuta, ele fez as coisas, mesmo Deus orientando se ele vai morrer, ele ainda foi de Josafá, porque a palavra do rei não volta. Eu disse que foi, eu volto. Deus guardou Josafá, livrou Josafá, teve misericórdia, muitas vezes Deus teve misericórdia de você, aleluia, muitas vezes você sentiu de não ir, mas foi. Naquela época de escola, aquele sentimento, não vai jogar bola hoje ali, não. Pô, não vai naquela batida hoje, não. É assim. Não sai de casa hoje, não. Ele está avisando. Aí sai, acontece alguma coisa. Foi isso que Josafá fez, sabendo, porque Deus soube que você vai ter morte, vai morrer. Ele disse: mas eu vou. Deus orientou, Deus dá direção, deu direção, mas insistiu no erro. Está acontecendo isso. Deus avisa, Deus dá recado, Deus direciona, Deus diz não vai, Deus não faça isso, Deus não faça aquilo, mas a pessoa insiste em fazer. Aí por insistir em fazer, agora Deus dá um livramento, porque Deus é misericordioso, tem obra, tem proposta, tem promessa, e diz: calma, Zafá, o seu reinado não acabou ainda aqui não, eu tenho muita coisa para fazer através de ti, você tem coisas boas aí, e por causa disso eu vou dar um livramento, vou guardar você, aleluia. Então às vezes é porque você tem ainda um crédito assim, um crédito com Deus, e está acontecendo que as coisas vinham a calhar por misericórdia. Então toma cuidado, aleluia, porque o crédito pode acabar, o cartão não passa mais, e tu está devendo ainda. A Josafá voltou para Jerusalém, está tudo bonito, está tudo legal, está tudo maravilhoso, está em casa de Jerusalém, glorificando a Deus, e a Bíblia diz que ele começa a botar o povo para adorar, separa sacerdote, separa isso, faz aquilo, ele está organizando tudo, está tudo indo bem, está tudo acontecendo bem. Ele se esquece que Deus falou: vou cobrar, vai chegar a cobrança. Deus deixou ele passar os dias, as coisas vão acontecer, está tudo de bom acontecendo com Josafá, o rei de Josafá, está uma maravilha. Certo dia Josafá está em casa, aí no capítulo 20 diz que chegou os mensageiros, dizendo: olha aqui, não dá nem mais tempo. Escuta, não dá nem mais tempo. O que é? O que está acontecendo? Olha, tem 3 reinos aí. Tem 3 reinos aí, fortemente armados,
contra você. E eles estão vindo com os amonitas, aleluia, os de Amon, está tudo vindo aí contra você. Vão te pegar, vão destruir todo o reino. Josafá, escuta, não é vergonha isso. Foi isso que salvou Josafá. Escuta a receita. Foi isso que salvou Josafá. O que, pastor? Josafá reconhece. Glória a Deus. Olha para o teu reino. Olha para o teu exército. Não está preparado para a arma. Não está preparado para a guerra. Nem homem suficiente para lutar com o tamanho pouco. Nós temos, aleluia, vamos dar conta disso. Ai, ele olha para o seu reino e estava tudo mil maravilha, e agora, aleluia, está todo mundo preocupado, em pânico, desesperado, principalmente Josafá. Tem pai de família aqui que está se descabelando, está preocupado. Tem mãe de família aqui que está desesperada, aleluia. Mas se você entendeu que Josafá entendeu, se prepare para a vitória, se prepare para o livramento, se prepare, aleluia, para você nem guerrear, quem vai guerrear é Deus. Escuta! A Bíblia diz agora, olha aqui, presta atenção. Então, verso 2: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, aleluia, que é em Edim. Olha o verso 3: então temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Você entendeu o recado? Josafá se viu desesperado e viu que ele não tinha força, capacidade para ir, aleluia, contra esse tipo de inimigo. Ele não ia vencer. Ele ia, aleluia, colocar pais de famílias em frente de uma guerra perdida, em frente de uma guerra que é da morte, aleluia. E ele não queria fazer isso, sabendo que não ia dar certo, porque não tinha força, não tinha como bolar estratégia em cima da hora, não tinha como bolar um plano em cima da hora, não tinha como, aleluia, arquitetar uma situação em cima da hora. Então, aleluia, a Bíblia diz que ele teve que recorrer a Deus. Ele teve que pedir socorro a Deus. A Bíblia diz: então Josafá temeu. Volta lá. Temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda a Judá. Aleluia. Além de ele criar temor, porque ele disse: só tem uma saída. Jeová Jireh. Só tem uma saída, Jeová Rafa. Glória. Só tem uma saída, Jeová Nissi. Aleluia. Só tem uma saída, Jeová Shalom. Só tem uma saída. Aleluia. É Jeová, é Jeová, é Jeová, aleluia. E a Bíblia diz que, aleluia, não era uma reunião de uma oração solo. É diferente essa oração. Não é aquela oração de Mateus que você entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala que o teu pai é puto e ele não pode responder. Não é essa oração, quero esse relógio aí.
A Bíblia diz que agora Josafá chama todo mundo, porque não é uma oração solo, uma oração de porta fechada, é uma oração é um clamor. E não é só uma oraçãozinha. Ele chama o povo, aleluia, e vem outros povos, aleluia, se ajuda com ele. A Bíblia diz, e ele diz: vamos orar. E detalhe, vamos jejum. No livro de Marcos, põe ali, Meu Deus. capítulo 9, Olha se eu só. não me engano, 9:29, por aí. Estou bom de Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 29, diz assim: disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Deus está dando a receita aqui para você. Deus está falando como que tem que ser feito aqui. Aleluia, tu está perguntando, Senhor, como é que vai? Como é que eu vou ganhar essa vitória? O braço não dá, na minha inteligência não vai, no tato do meu olhar não vai, na força das minhas pernas, na força do aleluia do meu intelecto. Aleluia, com aquilo que eu quero fazer, não consigo, não posso, não dá. Eu sou impotente nessa área. Mas se me buscar, jejuar e orar, levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Olha a receita aí. A casta de demônio que só sai, aleluia, com jejum e oração. O Senhor está dizendo, Josafá, clama ao povo uma oração e um jejum, aleluia, porque a oração conjunta, a oração da assembleia e o jejum da assembleia não tem demônio, não tem casta, não tem, aleluia, feitiçaria, bruxaria, não tem, aleluia, guerreiros que podem vir contra a igreja do Senhor, porque a vossa luta não é sua, porque o Senhor pelejará por vós e vós farei. Eu vou terminar aqui, ó. Olha que lindo isso aqui. A oração de Josafá, ela começa exaltando o Senhor, não pedindo nada. Vou repetir isso daqui, Pitão. Eu sou Pitão. Para você entender por que Deus não está ouvindo a sua oração. Porque você só está pedindo. Aprenda com o Josafá. Aprenda com ele. Glória. Verso 13 diz assim, ó. Então Josafá bebeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda Judá. Judá se ajuntou, aleluia, para pedir socorro ao Senhor. Também todas as nações de Judá vieram, aleluia, para buscarem ao Senhor. Verso 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Aleluia, ele se preparou, se alinhou, aleluia, se reverenciou ao Senhor, e ele começou a oração assim, ó, exaltando. Escuta, no verso 6 em diante, põe lá, irmão. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa, aleluia, e não há quem te possa. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora, aleluia, os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não deste ascendente a Abraão, teu amigo, para sempre. Escura aí. Ele está fazendo oração, exaltando, inalando a glória e a beleza do Senhor. Ele é dono de tudo, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, aleluia, está declarando tudo isso, aleluia, a postura de Deus, quem é Deus, aleluia, para ele, aleluia, é o Deus do céu, que habita, que criou todas as coisas. Ele está confabulando a Deus, aleluia, a sua origem, a sua glória, exaltando a ele, aleluia. Mas na oração, de repente, ele vira os olhos assim, olha, aleluia, está vendo esse povo que está vindo contra nós? Aleluia, lembra dele? Mas o Senhor tirou da mão dele e deu para nós como herança. Que povo é esse? É o povo, aleluia, que quando o povo estava lá no
vindo sozinho não, está vindo mais dois movendo junto. Tão forte. Foi os 8. E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, olha que interessante, ele disse, lá naquela época, o Senhor tirou da mão daquele povo, deu para nós como herança, e aqui nós estabelecemos um templo ao teu nome. Está falando de Salomão já, ali está falando de Salomão, que construiu o templo, continua o templo, aí mesmo. Então está dizendo que no templo, aleluia, no lugar onde Deus deu por herança, eles construíram um templo para adorar a Deus, para engrandecer a Deus. Aí ele diz assim, que quem entrasse nesse templo, olha lá, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele está fazendo a oração de Salomão. Não está escrito isso no livro de Salomão, capítulo 2 Crônicas, capítulo 6. Está a oração de Salomão antes de concluir o templo, antes de entregar o templo e dizer agora está aberto, está inaugurado. Ele disse, Senhor, antes de inaugurar esse templo, eu quero fazer uma oração aqui. Se o meu povo se desviar, fazer alguma coisa, mas você entrar aqui arrependido de coração, e tu ouvir a oração do céu, e essa pessoa se arrepender, tu ouve do céu e perdoa, o Senhor diz, eu perdoo. Ele disse, vamos lá então mais além, mas se alguém que defraudar algum irmão, aleluia, matar algum irmão, qualquer outra coisa, aleluia, se arrepender e vir nesse templo, e orar ao Senhor de coração arrependido, aleluia, e o Senhor ouvir, o Senhor responde, perdoa, eu digo, eu respondo e perdoo. Aí vai vir na oração de Salomão. Mas o mais interessante, aleluia, aquela oração que Deus já sabia que o seu povo ia ser levado cativeiro. Colocou, o Espírito Santo colocou uma oração, aleluia, que o povo ia lembrar. Daniel lembrou dessa oração. Capítulo 6, Daniel, a Bíblia diz que a janela de Daniel era virada para a banda de Jerusalém. E quando vieram para buscar Daniel, aleluia, para cobrar Daniel, porque ele tinha fugido do decreto, ele estava de joelho, orando na direção da banda de Jerusalém, porque lá havia um templo, e lá naquele templo Salomão disse, Senhor, mesmo que alguém for levado em cativeiro, numa terra longínqua, aleluia, se dobrar o teu joelho, voltar na direção da banda de Jerusalém, o teu templo, aleluia, o Senhor ouvirá, e o abençoará, e o livrará. O Senhor disse para ele, eu perdoo, eu livro, eu
diante desta casa e diante de ti, aleluia, pois o teu nome está nesta casa, aleluia, clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirá e livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, aleluia, os Moabe, aleluia, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste, aleluia, que passasse Israel quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Verso 11: eis que nós, aleluia, perdão, eis que nos dão um pago vindo para lançar-nos fora da herança aqui, aleluia, nos fizeste herdar. Olha o que ele está dizendo na oração: Senhor, está vendo esse povo aí? Está vindo? Estou vindo buscar a paga deles, acha que é direito deles, estão vindo aí, Senhor. Só que foi o Senhor que lá no passado pediu para nós mudar a direção, mudar o caminho. Nós obedecemos o Senhor, e agora esse povo que passou batido está vindo atrás de nós. Agora esse povo, aleluia, que ficou para trás, aleluia, cresceram, se multiplicaram, aleluia, fizeram aliança com outros governos e estão vindo tudo contra nós. Olha a oração dele, verso 12: ah, Deus nosso, como muda já, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Olha o que ele confessa, olha o que ele diz: Senhor, eu estou dizendo aqui, eu dependo do Senhor. Ele está dizendo assim: eu sou dependente do Senhor nessa luta. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei vencer, nem sei como vencer, eu não sei como criar estratégia, eu não sei nem como guerrear, eu não sei nem quem chamar para ajudar. Aleluia! Por quê? Em mim não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em... Deixa eu rasgar esse versículo para você. Vou fechar aqui, tem gente que está doido para ir embora. Pega isso. Deixa eu rasgar isso aqui para você. Ele está dizendo: Senhor, eu, o rei, o meu exército, esse povo, nós não temos capacidade nenhuma de vencer. Nós não temos força nenhuma, plano, estratégia, nada. Nós não temos nada. Mas vou dizer uma coisa: mas os nossos olhos estão postos em ti. Não tem força para vencer, não tem força nem para como começar. Aleluia, agir, não sei nem como agir. Mas eu quero dizer uma coisa do Senhor: estou entregando as tuas mãos, porque os meus olhos estão postos sobre ti. 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaasiel. A resposta da oração. Tem oração que não é para amanhã, é para ontem. Sabe aquela oração sincera, verdadeira, que sai daqui de dentro? Ei, você abre a porta do quarto, a campainha aperta, toca, o celular toca, sabe, começa a gritar. Ei, a resposta de Deus chegando. Você não crê nisso? Eu vou profetizar na sua vida. Eu vou profetizar na sua vida. O Senhor está dizendo, você está dizendo para Deus que você não tem força, você não consegue, você é incapaz, mas por causa da tua oração, aleluia, Deus aperta o botão, aleluia,
possa se garantir. Vou te responder. A parte da oração que Josafá diz assim: Senhor, esse povo está vindo porque o Senhor mandou mais desviado para mim. Agora eles estão vindo cobrar. O Senhor, Ele é certo, Ele é correto e Ele é justo. Porque tem coisas que Deus permite, aleluia, que para você parece luta, mas para Deus é a grande vitória. Glória a Deus. Porque o Senhor está dizendo assim: essa luta que você está aí não é tua. Essa guerra não é tua. Se eu deixei passar batido lá, hoje aqui não vai passar. Se eu pedir para tomar a direção de outro caminho, hoje aqui não vai enfrentar. E a Bíblia diz que o povo orou e jejuou. Orou e jejuou. E Deus respondeu, levantou rápido o profeta. E diz: ei, nesta peleja, não se preocupa, a peleja não é tua. O Senhor chamou para a responsabilidade. O Senhor chamou para a responsabilidade. Escuta! Se hoje o Senhor tomar a decisão de tomar a responsabilidade da tua vida, eu vou dizer algo profundo aqui. Não envergonhe Ele. Não me achai pecado a cadaraga. Não me canto. É minha sai. Não me canto a levantar a oração. É minha. Se não cuide de cada oração. Eu vou tomar a direção da tua vida. Bota fora todo esse escarcel, todo esse furdunço, toda essa fome, toda essa miséria. Oremate, opiatá. É minha oremate. Nem te conheço, moça. Mas o Senhor manda dizer assim: ei, parece que está sem rumo, mas hoje eu vou dar o rumo na tua vida. Urabai, cantor, Rabachanda, Racaba, chega. Diz o Senhor com o coração todo duro, todo não sei o quê. Mas o Senhor diz assim: ei, eu esquadrinhei você por dentro. Aleluia, eu conheço tua mente. Tu não queria nem estar sentado aqui, mas eu te segurei aqui para cumprir essa palavra. Essa guerra não é tua. Essa guerra não é tua. Eu, Senhor, toma as suas dores. Eu, Senhor, toma as suas dores. Se prepare, comece a contar os dias. E tu vai ver que eu sou Deus. Só seja fiel a mim, porque eu sou fiel a você, diz o Senhor. Fala para Ele. Essa peleja é? O Senhor está pegando esse impacto, essa carga para Ele. Está entendendo? Pode vir um monte de língua contra você. Por favor, Isaías 54:17. Pode se levantar quem for, o exército que for, a língua que for. O Senhor está dizendo: eu estou dizendo hoje para você. Eu, Senhor, estou dizendo, tendo a minha palavra pregada, que eu estou contigo, a emoção do profeta, porque a minha palavra foi ministrada nisso. Eu, Senhor, aleluia, vou pelejar no seu lugar, vou te dar vitória. Se não fosse desse, o inimigo veio, cheio da razão, cheio da saco. Guarda esse versículo aí, ó. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a justiça. Aleluia. Quem vem a mim, diz o Senhor. Aleluia. Vou repetir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará.